A tensão envolvendo uma guerra também aumenta na Rússia, porque o presidente Vladimir Putin, ele prometeu intensificar bombardeios contra a Ucrânia depois do contra-ataque. Putin classificou os ataques a Belgorod como atos terroristas e disse ainda que os russos só têm militares como alvos. Você, Cristiano Beraldo, lendo isso, parece que Vladimir Putin é uma pessoa muito ética, né? Que eu me lembro, no início da guerra, a ONU emitiu alguns pareceres e comunicados informando que as tropas de Vladimir Putin estariam utilizando estupro como uma das ferramentas para aterrorizar a população ucraniana. Agora, ele reclamando dos ataques realizados pela Ucrânia. Quais são as perspectivas para esse conflito, hein, Beraldo? Olhando para 2024, o que é preciso destacar? Putin tem prometido intensificar os bombardeios ao país ucraniano. Pois é, parece que são tão elegantes, né? Eu vi que teve uma manifestação da Rússia no Conselho de Segurança. A Rússia, né, quer parecer que está procurando os meios formais e os fóruns adequados internacionais para mostrar como estão sendo violentados pela Ucrânia. É uma grande bobagem. A gente precisa lembrar que Putin foi quem comemorou a morte do seu cachorro raivoso, dono, chefe do grupo Wagner, que teve o seu avião abatido, né? O avião caiu, morreu todo mundo ali. Perigosinho. Exatamente. E aí tivemos a manifestação do Putin dizendo que era um dia muito bom e tranquilo para ele. Então, essa é a realidade. Ali não tem bonzinho, ali não tem nenhuma preocupação com elegância. O que tem ali é a estratégia de guerra, uma guerra pesada, uma guerra suja, de um lado, e uma estratégia de comunicação do outro. É isso que acontece. Agora, a minha leitura é que a situação de Volodymyr Zelensky, apesar do discurso dele de final de ano ter dito que ia eliminar, que ia dizimar o exército russo e tal, eu não vejo a Ucrânia em condições de realizar essa promessa. Até porque, com essa confusão generalizada que a gente está vendo acontecer no mundo, isso tudo vai deixando os seus parceiros mais fragilizados. A Europa numa situação econômica difícil, mais difícil que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos um pouco melhor do ponto de vista econômico, mas também com tantas frentes que tem que lidar, que não vai conseguir ficar mandando dinheiro eternamente ou recursos militares eternamente para a Ucrânia. A Ucrânia vai ter que buscar ali uma solução. Acredito que haverá uma pressão crescente para que Zelensky encontre um caminho do cessar-fogo. E essa negociação é uma negociação muito dura. Não vejo a Ucrânia conseguindo terminar essa guerra sem abrir mão de parte do seu território para a Rússia. Programa Os Pingos nos Is, atualizações e perspectivas para a guerra entre Rússia e Ucrânia em debate aqui no programa. Você, Dantas, o que é preciso destacar? Putin promete intensificar os bombardeios ao país de Volodymyr Zelensky. Bom, é isso, né? A guerra também é feita, né, daqueles movimentos de ondas, né? Avança-se, depois há aí um recuo para se avançar novamente. O que está acontecendo agora é esse avanço. O Putin iniciou ataques a instalações civis, houve a contraofensiva, o contra-ataque ucraniano, e agora ele intensifica o seu ataque. E olha, realmente não há perspectiva de fim desse conflito, pelo menos houve aí uma espécie de equilíbrio no campo militar, porque a Ucrânia recebe muito apoio internacional, diferentes aliados que fornecem equipamentos, fornecem mísseis, fornecem artilharia antiaérea, drones. Então são equipamentos de alta tecnologia que estão sendo utilizados para resistir ao ataque da Rússia. Então, há um equilíbrio. Esse talvez seja o grande teatro de operações, mais uma vez, utilizando esse termo para que as pessoas entendam, né? Esse talvez seja o grande teatro de operações dessa Guerra Fria. Nós temos aí, de fato, um conflito tradicional com forças militares de dois países e é uma guerra de território. É uma coisa que já não se via há décadas. Né? Então nós temos esse conflito tradicional que representa a deflagração. No caso de Israel,
nós temos um conflito irregular contra um grupo terrorista financiado por um Estado terrorista que é o Irã, que também tem interesses como liderança do Oriente Médio, justamente para evitar que essa região seja estabilizada e possa desfrutar de uma perspectiva aí de desenvolvimento, né, como vinha acontecendo com acordos com a Arábia Saudita, Israel, Arábia Saudita, com os Estados Unidos. E aí você começa a ver esses pequenos outros focos, né, de conflito, Guiana, agora a gente falou aí da Coreia do Norte, que colocam em perspectiva essa Guerra Fria. Nem todos esses conflitos serão deflagrados do ponto de vista militar, de confronto, mas eles intensificam a corrida armamentista, intensificam a tensão e colocam justamente em xeque o atual estado de coisas, né? A liderança americana, que ainda, né, vem desde o fim da Segunda Guerra, essa liderança global, e você abre perspectivas de novas lideranças, não só do ponto de vista militar, mas também econômico, porque, como eu disse antes, quando você ativa toda a indústria bélica em diferentes conflitos no planeta, você movimenta a economia de uma outra forma. Você tem uma redefinição do direcionamento dos recursos e das matérias-primas. Isso vai provocar uma mudança econômica global, né? Então, a gente tem de ter também em perspectiva isso. Inclusive, a gente falava mais cedo, né, conversava aqui no grupo, sobre a questão do consumo do petróleo. Sim. Esses conflitos, Daniel, Beraldo, deve concordar comigo, eles fazem com que essa transição energética, essa redução, né, do uso de combustíveis fósseis, ela se alongue no tempo. Então, o que a gente vai ter é a prevalência do petróleo por muito tempo, e esses conflitos vão intensificar o uso desses combustíveis, que naturalmente movimentam toda essa máquina. Vou até passar para o Beraldo antes de chamar o próximo destaque, porque foi o Beraldo, inclusive, quem sugeriu essa pauta, trouxe a informação para a gente. Em meio às discussões de transição energética, né, Beraldo? O que se viu foi o petróleo batendo recordes, os combustíveis fósseis, não foi? Exatamente. É interessante a gente observar que, enquanto Europa e Estados Unidos ficam discutindo, e o Brasil também entra nesse grupo, ficam discutindo, vão para as reuniões lá da COP, aqui e ali, no mundo inteiro, e falam da importância, porque a Amazônia, porque tem que fazer transição energética, temos que ir para uma realidade de economia limpa. Aí você tem a realidade que se impõe. A realidade que se impõe é que, ao contrário do que todos os especialistas haviam dito, de que 2019 teria sido o pico de venda de gasolina, a gente teve, em 2023, o ano de maior volume de gasolina vendido, apesar do aumento expressivo. Também foi recorde de venda de carros elétricos. Então, esta transição energética, onde sairíamos do consumo de combustíveis fósseis para a realidade dos carros elétricos, com algum tipo de energia limpa, isso não acontece dessa forma, a realidade se impõe. E a gente vê, Caniato, Europa, Estados Unidos, ficam aí debatendo criança trans, se o ladrão pode roubar até $1.000 sem ser importunado, etc. Eles ficam presos nesse tipo de tema, enquanto o mundo de verdade se impõe. E quem hoje está muito mais alinhado com esta realidade são países que não estão no eixo América-Europa. Por isso, todo esse desarranjo do mundo, todos esses conflitos, vai favorecer os países produtores de petróleo, e a Rússia está aí com as suas refinarias bancando, se tornando um fornecedor essencial para o Brasil continuar se movendo, porque hoje a Rússia é a fornecedora do maior volume de diesel consumido no Brasil. E aí você tem a China conseguindo se livrar da sua dependência dos Estados Unidos, abrindo outras frentes pelo mundo, fazendo investimento trilionário em infraestrutura nos seus países parceiros, e o mundo vai se reorganizando.
A gente tem, de novo, este novo núcleo, China, Rússia, Índia, Oriente Médio, se fortalecendo. Claro, não são todos os países do Oriente Médio, mas você tem alguns que estão se fortalecendo, se beneficiando. Estados Unidos, Europa e Brasil também ficando para trás.